Oi, meu nome é Ângela e hoje o meu grupo vai apresentar um pouco sobre a América Indígena. Primeiramente, como se originaram os povos na América Indígena? Alguns pesquisadores disseram que no século XV havia mais de 88 milhões de habitantes, entre eles os povos maias, astecas e incas. Bom, os maias formavam centros culturais de destaque e formaram grande influência nas áreas que hoje são compreendidas como Guatemala e Costa Rica. Essa daqui é a arquitetura maia. Além disso, os maias se destacaram pelo conhecimento matemático, técnicas de cerâmica e conhecimento astronômico. Esses são os deuses dos maias. Eles têm uma forma misturada com humano e animal. Bom, os astecas tiveram seu apogeu no início do século XVI. E os guerreiros e sacerdotes compunham os grupos sociais mais importantes dos astecas. Bom, os incas formaram o maior império na América do Sul até a chegada dos europeus. O principal centro político era a cidade de Cusco, que havia mais de 50 milhões de habitantes. No topo da hierarquia social, quem estava lá? Exatamente esse cara aqui, que é o imperador. Infelizmente, o povo inca foi desestruturado pelos espanhóis. Cerca de 3,5 milhões de índios já habitavam o Brasil na época do descobrimento. Esses índios foram divididos em 4 grupos linguísticos e de cultura diferente, sendo eles o Jé, Aruaque, Caraíba e o Tupi. Naquela ocasião, os tupis acabavam de ocupar o litoral, expulsando para o interior as tribos que não fossem tupis. No entanto, para manter uma boa relação de amizade com a aliança, o grupo dominante passou a ser fundamental para as conquistas europeias. Essas tribos tupi eram formadas por indivíduos cujas aldeias ocupavam áreas próximas uma das outras, onde eles falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes e possuíam um sentimento de unidade. Lá não existia uma autoridade central. Cada uma das aldeias constituía a sua unidade política independente, com um chefe que não se distinguia dos demais homens. Ele caçava, pescava e trabalhava na roça como qualquer um. Só em caso de guerra, o comando era entregue ao Murubixaba. Eles tinham também um chefe para as cerimônias religiosas, que tinham grande influência sobre o grupo. Esse chefe era também o curandeiro da tribo, cuidando dos doentes com ervas medicinais e magia. Não havia escravos nem uma camada dominante, pois as técnicas rudimentares forçavam todos eles a trabalhar igualmente. Esse tipo de organização dá o nome de comunidade tradicional. Agora eu vou falar um pouco sobre as regiões que esses povos habitavam. Entre diversos povos que fizeram parte do passado brasileiro, destacaram-se 2 culturas ceramistas, Ilha de Marajó e Santarém. E há evidências que essas 2 culturas tiveram um grande desenvolvimento econômico e político. Mas também é bom ressaltar que havia outros povos diferentes, com culturas diferentes e línguas diferentes, que é o caso de povos que viviam em uma região mais seca chamada Planalto Central, e muitos deles só tiveram contato com os europeus séculos depois. Atualmente, existem cerca de 230 povos indígenas no Brasil. Muitos deles vivem em terras indígenas mesmo, mas há outros que vivem em diferentes cidades do país. Há aldeias em outras capitais, mas nem por isso deixam de ser considerados indígenas. Oi, gente, eu vou falar sobre os índios, os maias, os astecas e os incas. Índios. Definição: preconceituosos, atrasados, primitivos. Definições possíveis para sua coletividade: povos, nações, sociedades, etnias, comunidades e etc. Índio. Uma referência elaborada pelo branco. Sociedades indígenas muito diversas. Várias áreas da ciência têm colaborado para melhorar a compreensão da cultura indígena: linguística, antropologia, arqueologia, geografia, história e etc. Maias. Localizações: Península de Yucatán. Organizados em cidade-estado. Grande desenvolvimento arquitetônico, pirâmides. Principais cidades: Palenque, Chichén Itzá,
Tulum, sociedade, soberanos, sacerdotes, artesão, comerciante e contemporâneos. Política descentralizada e teocrática, economia, agricultura e comércio, ciência, astronomia, matemática, etc. Escrita hieroglífica combinava caracteres e ilustrações. Religião politeísta e absorvidas pela cultura azteca. Aztecas. Localização aproximadamente a região do México atual. Organização de um grande império. Capital, Tenochtitlan. Construção de pirâmides, a exemplo do Templo Maior. Política centralizada e teocrática. Economia, agricultura e comércio. Sociedade, imperador, sacerdotes, guerreiros, camponeses, comerciantes e escravos. Região, politeísta, destaque para a serpente emplumada. Conquistado pelo espanhol Hernán Cortés. Incas. Localização, região central andina. Organizaram o maior império das Américas. Capital, Cusco. Construção de inúmeras cidades, estradas, pontes, sistema de irrigação. Política centralizada e teocrática. Economia, agricultura e comércio. Trocas. Mita, trabalho compulsório. Sociedade, imperador Inca e sua família. Militares, sacerdotes, governantes das províncias, curacas, camponeses e escravos. Destaque: Curaca era o chefe do Alu, comunidades aldeias, conquistados pelo espanhol Francisco Pizarro.